Tudo na minha história aconteceu com muita luta. Nada foi fácil. Por isso eu sentia que podia contribuir para a evolução de alguma forma. Que havia muito o que aprender para a construção de uma sociedade mais justa e que essa mudança teria que vir pela educação. Parecia um sonho tão distante, uma missão tão difícil de cumprir, mas eu não desisti, era preciso. A educação muda as pessoas. Descobri que quando aprendemos, adquirimos poder para compartilhar, para mudar vidas, para mudar a história. Nós compramos essa briga e estamos aqui hoje, cuidando dos nossos. Rompemos barreiras todos esses anos para compartilhar conhecimentos, para que o seu sucesso seja o nosso sucesso. Por um lugar no seu álbum de memórias, para escrever as nossas histórias. Nada pode nos parar, porque a nossa força, juntos, supera tudo. FECAP, 119 anos. Criamos histórias sem barreiras. Bom, pessoal, nós vamos hoje, na primeira parte, eu vou finalizar aquela explicação sobre Pessoal, então, muito boa noite. Gostaria de cumprimentar todos os estudantes, as estudantes de Relações Internacionais aqui presentes essa noite. A nossa terceira atividade, né, o nosso terceiro encontro da Semana de Relações Internacionais, uma semana que buscou para si o tema, né, da interlocução científica das relações internacionais e a sua multidisciplinaridade. Então, é uma semana que nos tem sido muito rica, muito frutífera, né? Desde o nosso primeiro debate, né? O nosso primeiro encontro lá na segunda-feira, sem dúvida nenhuma, hoje não vai ser diferente. Então, cumprimento a todos novamente, a todas aqui presentes, e eu gostaria especialmente de agradecer a presença dos nossos palestrantes aqui essa noite, que se disponibilizaram a estar aqui com uma agenda lotada, né? Nesses tempos pandêmicos. Eu acho que as agendas nunca estiveram tão comprometidas quanto agora. E eu vou pedir licença para apresentar a vocês, dentro de uma mesa que eu propus. Eu acho que o título dessa mesa já é um título provocativo, né? A produção de vulnerabilidade no sistema internacional. Ou seja, nós reconhecemos e a gente sabe que existem as vulnerabilidades, mas também em que medida essas vulnerabilidades não são produzidas, né? Seja politicamente, seja também no sentido cognitivo, né? Uma lógica da vulnerabilidade, e sob essa lógica, muitas intervenções, né, são produzidas a partir de lógicas que podem ser mais liberais, enfim, com diferentes vieses, diferentes caminhos, né, políticos, sociais e econômicos também. Então, teremos aqui conosco essa noite a Beatriz Gomes Cornachim, que é mestre em Ciências Humanas e Sociais e doutorando em Economia Política Mundial pela UFABC, é membro do grupo FOMERRI, da Federal da Paraíba, e desde a graduação em Geografia, pesquisa a temática da fome e o sistema agroalimentar. Seja muito bem-vinda, Beatriz, e obrigada novamente pela sua presença. Contamos também com a presença do professor Rodrigo Fusiger, que é advogado, consultor jurídico e parecerista. É pós-doutorando, doutor, mestre e bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, doutor em Estado de Direito e Governança Global pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e bacharel em Filosofia pela também Universidade de São Paulo.
professor da Escola Superior de Advocacia, das pós-graduações na Universidade Presbiteriana do Mackenzie, Escola Paulista de Direito, PUC de Campinas, Escola Superior de Direito, coordenador da pós-graduação em Performance Advocatícia da Escola Superior de Direito e presidente da Comissão de Pareceres e Estudos Jurídicos da Bacrim, São Paulo. Eu queria novamente agradecer, e agora em nome também dos reitores da nossa instituição, né, do nosso reitor Edson Simone, do nosso pró-reitor de graduação, Ronaldo Frois, em nome, né, de todo o corpo acadêmico alvarista, agradecer pela presença de vocês. Para nós é uma honra muito grande estabelecer pontos de diálogo, criar essas multidisciplinaridades e, a partir delas, a gente seguir em torno de uma construção científica mais forte para as relações internacionais, algo que nos é aí tão caro. Então, vocês terão aproximadamente 20 minutos para fazerem as suas exposições, e podemos iniciar, então, com a Beatriz. Foi assim que eu pensei nessa organização para essa mesa, e depois nós seguimos para a exposição do professor Rodrigo, e a gente faz aqui uma pequena conversa na sequência. Muitíssimo obrigada e boa exposição, bom evento para todos vocês. Bom, gente, boa noite, espero que todos estejam bem, né, na medida do possível. Se vocês não estiverem escutando ou se travar alguma coisa, é só me dizer. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite da professora Marília e também a companhia do Rodrigo aqui, né? Dizer que, assim, esse é um tema que a gente conversa com um brilho nos olhos, porque é uma forma, na verdade, que muitas das vezes encontram dificuldade de se manterem aí no mundo que a gente vive. Então, para mim é um tema bem delicado e eu agradeço novamente a oportunidade de estar compartilhando essa mesa com vocês. Bom, eu vou começar a fala justamente, acho que tentando aí traçar uma linha de raciocínio para a gente poder, inclusive, debater posteriormente, né, justamente essa relação, né, da vulnerabilidade com a produção da mesma dentro do sistema internacional. Eu elenquei alguns pontos aqui para eu poder falar, e dentro deles eu vou procurar fechar no final todos eles, né, justamente para a gente poder, para suscitar aí um debate posterior. Eu acho que, primeiro, é importante, né, eu acho que o Rodrigo também, devido à especificidade dele, ele vai aprofundar mais nessa questão, mas sempre que a gente fala em vulnerabilidade, a gente está falando de alguma forma, algum tipo de exposição que determinados grupos humanos têm a determinadas problemáticas. E dentro dessa perspectiva, entram aí, né, a possibilidade de promoção de alguns direitos, que em alguma medida tenta, na verdade, aí, né, mitigar ou ainda erradicar essas exposições que as pessoas têm frente a determinados problemas. Então, por exemplo, quando a gente fala que alguém... Acho que sem querer a Beatriz apertou o botão do mudo, né? Não, aí, Beatriz, pronto. Voltou. Oi? Voltou. Tá. Então, é que na verdade apareceu que o anfitrião que desconectou aqui o meu som, mas acho que agora tá tudo certo. Vocês estão me escutando bem? Sim? Tá bem, então. Então, nesse sentido, né, acho que aí a gente tem o debate dos direitos humanos e essa perspectiva, né, de tentar reduzir aí as vulnerabilidades que as pessoas estão expostas, né? Então, quando a gente fala desses mecanismos e dispositivos para mitigar ou erradicar essas vulnerabilidades, ou ainda para diminuir a exposição de tais grupos humanos a tais problemáticas, como a gente já disse, né, choques climáticos, por exemplo, ou a fome, né? Mas eu acho que a pergunta que fica, então, a gente entende que existe essa relação, né, entre exposições a problemáticas e a vulnerabilidade e os mecanismos que tentam, de alguma forma, coibir, né, ou prevenir essa exposição, ou ainda acabar com elas.
E aí a gente tem uma pergunta que eu acho que fica na cabeça de todo mundo, pelo menos sempre, quando eu comecei a pesquisar a questão alimentar, foi essa temática, foi essa pergunta que veio à cabeça. Por que que, apesar de tantos dispositivos e mecanismos internacionais, né, supranacionais e ainda dentro dos estados, a gente continua tendo vulnerabilidade que se intensifica, inclusive, em épocas de crise, né? Então, por que que a gente continua tendo esses problemas, apesar de todos esses mecanismos existentes, né? E aí, por exemplo, para exemplificar isso, a gente pode levar em consideração aí, né, dentro da ordem aí do sistema internacional, especialmente se a gente estiver falando da ONU, por exemplo, né, a definição dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Então, anteriormente, nós tínhamos, a partir de 2000, nós tínhamos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? E aí, esses objetivos, muitos deles não foram alcançados, alguns deles, algumas metas foram alcançadas, e outras não foram, né? E aí a gente tem o não alcance desses objetivos, o não alcance dessas metas em um novo estabelecimento, né? Os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que trazem metas e objetivos muito semelhantes, com abordagens diferentes, metas um pouco mais específicas, mas que, de um modo ou de outro, justamente reforçam isso, né? Então, temos mecanismos, temos metas, objetivos, mas seguimos apresentando essas vulnerabilidades a nível mundial, né? Então, e aí, ou seja, tem algumas perguntas que nos levam, né, a outras, e eu acho que essa é uma delas. Se, de um lado, a gente tem mecanismos, mas ainda, apesar desses mecanismos, nós não temos a erradicação das vulnerabilidades, o que produz, né? E aí eu acho que faz muito sentido, justamente como a professora Marília mencionou, o tom provocativo do título da mesa, né? A produção dessas desigualdades, dessas vulnerabilidades que provém, obviamente, aí das desigualdades socioeconômicas que a gente vivencia. E aí, para falar especificamente sobre essa questão, eu gostaria de voltar um pouquinho lá no período da Guerra Fria, porque para subsidiar esses temas que eu vou abordar agora, é justamente esse que serve bastante para a gente. Então, é justamente no período da Guerra Fria que a gente tem, de um lado, né, posterior à Segunda Guerra Mundial, perdão, né, que é o que vem depois é a Guerra Fria, mas posterior à Segunda Guerra Mundial, nós temos, de um lado, a Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos, e nós também temos, de outro lado, né, justamente aí nesse escopo que é criado a declaração, nós também temos a efetivação e criação da ONU e também de outros mecanismos do sistema internacional, posteriormente, aí, depois da Conferência de Bretton Woods, por exemplo, né, a criação dos organismos financeiros, Banco Mundial e FMI. Então, partindo desse pressuposto, desse local que a gente está falando, ou seja, desse contexto de Guerra Fria, de um lado a criação do sistema internacional como a gente conhece hoje, né? E dentro dessa lógica, a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu acho que a gente pode começar a entender como que essas vulnerabilidades, elas ainda se apresentam dentro do contexto que a gente vive, né? Então, dentre as coisas definidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente tem o pressuposto de indivisibilidade dos mesmos, né? No entanto, logo depois, e aí sim, entrando no período da Guerra Fria, logo depois a gente já evidencia que essa pressuposta indivisibilidade, ela na verdade é um tanto quanto frágil, porque a gente tem um momento de divisão, de certo modo, quando a gente tem, de um lado, né, os Estados Unidos da América, o bloco capitalista, defendendo, cultuando as liberdades individuais a partir aí do Pacto, né, Internacional de Direitos Civis e Políticos, série de direitos que serão priorizados dentro dessa lógica, e do outro lado, a gente também tem uma série de outros direitos que também serão priorizados partindo do pressuposto de como o Estado é importante para poder garantir os direitos humanos, que aí a gente está falando do bloco soviético, né, e do PIDESC. E aí é muito interessante a gente entender que a partir desse momento, né, ou seja, entendendo-se que as vulnerabilidades elas podem ser diminuídas aí, né, a partir da promoção dos direitos humanos, a gente já vê
logo ali no período de Guerra Fria, que, na verdade, a depender do projeto político-econômico que é adotado, teremos diferentes prioridades no que tange essas vulnerabilidades e esses direitos humanos, né? E, especificamente falando da questão alimentar, né, que eu acho que, assim, para mim, a gente sabe que a questão alimentar, ela se insere no contexto, né, de direito humano. No entanto, ele tem uma interdependência muito grande com os outros direitos. Por exemplo, né, é muito difícil da gente falar de diminuir a vulnerabilidade de determinado grupo a partir, por exemplo, do acesso à educação, se anteriormente o direito à alimentação adequada não foi garantido, né? Acho que ficou um pouquinho instável sua internet, Beatriz, mas tudo bem, são coisas dos nossos tempos. A gente aguarda aqui um pouquinho. Beatriz, se quiser desligar a sua câmera, não sei se você está ouvindo a gente, mas se você quiser desligar a sua câmera um pouquinho. Olá. Voltou. Tudo certo. Eu caí? Desculpa. Não, deu só uma travadinha, normal. Tá bom. E aí, então, falando nesse contexto de Guerra Fria, né, entendendo essa linha, né, de que a questão alimentar, ela também se coloca como uma vulnerabilidade, por isso a importância da gente entendê-la, durante a Guerra Fria a gente tem algumas coisas que são feitas e que até hoje impactam. Então, quando a gente olha para o cenário, por exemplo, dos Estados Unidos da América, a gente vê que o conceito de segurança alimentar, ele é muito bem definido justamente para atender a alguns interesses desse país, que no caso, né, era o que orientava aí a lógica ocidental, sob a qual a gente estava submetido. Então, por exemplo, na década de 50, nós temos o PL 480, que vai falar sobre escoar excedentes como uma perspectiva, né, de diminuir a fome, uma possibilidade de diminuir a fome mundial, o escoamento de excedentes. Só que essa questão, ela vai estar muito atrelada ao próprio conceito de segurança alimentar, que naquele momento era entendido como disponibilidade alimentar e ponto. Não se perguntava, não se questionava os meios de produção alimentar, né? Ou não se questionava o acesso à semente, o acesso à terra, mas sim o acesso, né, ali à disponibilidade alimentar. Então, dar alimentos, né? E essa noção, ela está totalmente atrelada, esteve totalmente atrelada à noção, à ideia, aos interesses estadunidenses da época. No entanto, isso muda um pouco depois. Logo depois, o que a gente observa, na verdade, é que, como a gente vai entrar num período de crise, na década de 70, a gente tem um outro cenário. A partir do período de crise e da possibilidade de crise alimentar também, existe aí uma outra narrativa. Ao invés de escoar excedentes, vamos exportar maquinários para que a periferia do sistema, e aí é óbvio que nós estamos nesse contexto, né? Para que a periferia do sistema produza alimentos específicos. E, nitidamente, isso vai intensificar a especialização produtiva dos países, né? E aí, o que acontece? Nesse momento, a gente já inicia, né? Acho que a gente já consegue fechar um ponto que é justamente esse da produção de vulnerabilidades. O que deveria ser, aí, no aspecto alimentar, uma possibilidade de mitigar ou erradicar a fome, né? Um discurso de produtividade elevada para poder acabar com a insegurança alimentar, na verdade, intensificou. Então, ao invés de acabar com vulnerabilidades, produziu vulnerabilidades e intensificou outros problemas, né? Então, eu acho que esse talvez seja um ponto importante para a gente poder refletir, né? E aí, depois, não à toa, né, que esse modelo produtivista muito encabeçado, especialmente pelos Estados Unidos da América, durante a Guerra Fria e depois também,
né? Esse modelo produtivista, ele é questionado justamente em uma cúpula alimentar, no qual a via campesina, né? A via campesina expõe, na verdade, as problemáticas de um sistema alimentar que, ao invés de acabar ou diminuir as vulnerabilidades, está, na verdade, produzindo e intensificando as que já existem, né? Então, eu acho que isso vai bem nesse sentido da mesa, né? Vocês continuam me ouvindo? Não sei se caiu, tá tudo certo? Tudo Olá. perfeito, Beatriz. Estamos te vendo e te ouvindo. Perfeitamente. Tá bom, então. E aí, um outro exemplo, né, que eu acho que é interessante para a gente poder, para suscitar o debate, é justamente como essas coisas elas se relacionam, porque quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente pode tanto falar dessa, né, no sistema internacional em especial, a gente pode falar tanto da vulnerabilidade que existe no trato dos países entre si, né? Então, o país estar mais vulnerável às ameaças de outro, quanto a gente também pode falar disso no aspecto civil, né? O quanto a população pode estar vulnerável em determinadas questões acerca daquele determinado estado, né? E aí tem um exemplo que muito tem ganhado notoriedade nos últimos meses aí, né? Especialmente depois de julho, que é o Haiti. O Haiti, ele mostra para a gente, de certo modo, como uma vulnerabilidade está atrelada à outra, né? Como a vulnerabilidade civil aí, como a população em um estado de intensa vulnerabilidade também está atrelado aí, muitas das vezes, à vulnerabilidade que esse estado apresenta frente a outros. E no caso do Haiti, especialmente frente à ingerência aí dos Estados Unidos da América no país, né? E especialmente porque não só porque por causa de um momento mais recente, né, mas porque a gente tem desde a Revolução Haitiana, desde 1804, a gente tem, né, uma tentativa aí de abafar, de certo modo, esse triunfo que foi a Revolução Haitiana frente à sua negação, à imposição do que ele seria na divisão internacional do trabalho, né? Tanto na década de 80, então na década de 80 a gente tem aí as medidas neoliberais impostas no Estado haitiano e que vão dificultar em muito a produção alimentar do país, especialmente de um item básico da dieta haitiana, que é o arroz. Então, de um ano para o outro, os produtores de arroz haitiano se viram concorrentes de forma desleal com o arroz estadunidense, né? E aí é óbvio que o efeito que você sente no país é o aumento da vulnerabilidade, especialmente a vulnerabilidade no que tange a questão alimentar, e aí a gente tem todo o efeito, né, que isso traz, e você tem, na verdade, uma expulsão, né, da população camponesa que sai aí, né, do campo, porque não se vê em condições de produzir, e vai formar aí os grandes fluxos migratórios, né, para os centros urbanos, né? E uma outra ponta, né, falando em uma outra perspectiva agora, vendo como essa questão é importante, como você focar na vulnerabilidade, e nesse caso, né, na mitigação delas, na erradicação delas, é fundamental. De um lado, a gente tem o Haiti, né, que se vê totalmente fragilizado, totalmente exposto e vulnerável, população, né, praticamente 50% da população desnutrida e quase a maioria, na verdade, da população em situação de insegurança alimentar. E, do outro lado, você tem, por exemplo, a União Europeia, que, no entre guerras, e especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, verificou essa importância da questão e formou aí o PAC, né, que é o Programa Agrícola Comum, e que não abre mão, e que é, inclusive, apesar da pressão que existe da OMC, dos Estados Unidos, que são grandes, né, no caso dos Estados Unidos, um grande produtor de alimentos no mundo, pressionam, né, e a OMC pressionam regularmente a União Europeia para acabar com o PAC, ou pelo menos para diminuir as políticas protecionistas que existem, mas a União Europeia não abre mão, né? E
olha a diferença, né, dependendo de como você se localiza dentro desse sistema internacional e dentro, obviamente, né, da divisão internacional do trabalho, e do seu histórico aí, né, enquanto componente dessa divisão, a possibilidade que você tem de responder a essa produção de vulnerabilidades ou de simplesmente entender que essas vulnerabilidades vão ser alguma coisa que, de um modo ou de outro, o seu Estado ali vai ter que fazer alguma coisa, né, para poder dar uma freada nesses impactos internacionais, né? E aí, na verdade, quando a gente fala, então, da questão alimentar de forma específica, né, a gente tem essa interdependência com essas outras vulnerabilidades, né? E aí, eu achei muito interessante essa proposta, porque, e aí eu vou falar um pouco da minha trajetória enquanto pesquisadora, né? Quando eu comecei... Beatriz, sua internet está instável de novo, tá? Sem problemas, mas só estou te comunicando se você puder me ouvir. Se você estiver nos ouvindo, Beatriz, se você quiser sair e voltar novamente. Esse é um horário de pico, né? Então, essas coisinhas às vezes acontecem nesses horários, é normal. Tá voltando aí. Acho que ela deve voltar novamente, deve retornar. Vamos aguardar uns minutinhos, a gente está com tempo. Sem pressão. Cumprimentei aqui pela mensagem, mas cumprimento os professores aqui presentes, professora Évora Cardoso, professora Flávia Silva, professor Emanuel, professor Cícero. Sejam muito bem-vindos aqui às nossas atividades dessa noite. Obrigada por prestigiar. Estou vendo que o pessoal do primeiro semestre está aí. Estou vendo Caio, boa noite, pessoal. Primeira semana de RI a gente nunca esquece, viu? Professora Marília estava comentando também em aula que a Miriam, a nossa intérprete de Libras, ela poderia receber um certificado de graduação, né, da FECAP também, junto com os alunos. Olha, só essa semana que eu vi ela trabalhar foi incrível, ela até pediu reforço da equipe dela para dar conta de todas as atividades. Obrigada, Miriam. Espero que você se apaixone pelas relações internacionais, embora imagine que você veja diversos temas também, né, ao longo da semana. A gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado, né? Olá, vocês me escutam? Sim. Sim, Oi, Beatriz. Sim, a gente está te escutando. Tá, eu entrei pelo celular aqui porque acho que caiu aqui no computador. Se der microfonia, vocês me avisem também. Desculpa, viu? Imagina, sem problema algum. Pode retomar, pode ficar tranquila, sem pressão, viu? Tá bom. Mas, assim, para finalizar, né, porque eu acho que também é interessante que a gente debata posteriormente, então, no caso, né, especialmente aí falando de como a gente responde a essas vulnerabilidades, de forma geral, eu vejo que a gente tem a gente vive sob um sistema que produz essas vulnerabilidades constantemente. E a gente está inserido
dentro dessa lógica, né? Então, no caso da fome, especialmente, porque, novamente, né, para mim, é uma expressão muito grande da vulnerabilidade social e da produção da mesma. Então, no caso da fome, a gente tem um sistema agroalimentar que é pautado na produção de mais valor, e enquanto, de um lado, a gente tem as organizações internacionais falando da importância, né, do acesso às sementes, à terra, à água, que são elementos fundamentais para que o direito humano, a alimentação e os outros que assim também vêm, né, sejam garantidos, o próprio direito à alimentação está sendo monopolizado. Porque o que a gente vivencia hoje, na verdade, é justamente isso. A gente vivencia uma crescente monopolização das terras, uma crescente tentativa de privatização dos recursos hídricos, né? E também uma crescente tentativa de monopolizar as sementes. Então, ou seja, a gente vive num sistema que por si só mostra as suas contradições e a gente precisa trabalhar dentro dessa lógica para poder diminuir as vulnerabilidades que essa própria lógica nos impõe. E aí, é por isso que quando a gente fala, né, dessa produção de mais-valia, dessa produção de mais valor, a gente está falando que de um lado a gente tem a produção de mais valor e do outro lado a gente tem a vida das pessoas e a qualidade que essas pessoas podem ter em relação às suas vidas. E, aparentemente, uma está sendo colocada, né, em detrimento da outra, uma está sendo colocada como prioridade em detrimento da outra. E é por isso, inclusive, que a gente diz, né, que vivendo nessa perspectiva, toda fome é uma escolha política, né? Então, toda produção de vulnerabilidade dentro da lógica que a gente vive também acaba sendo uma escolha política. E aí, nesse sentido, é muito difícil, né? É um desafio que está posto, inclusive para quem é futuro pesquisador, né? Para todo mundo, eu acho que está aí, que é aluno de graduação, e também não sei se tem aluno de pós, mas justamente ver o que produz as mazelas que a gente pesquisa. E, nesse sentido, é muito importante entender essa necessidade de você caminhar por diferentes campos do conhecimento, porque nem sempre um só campo vai fornecer para você todo o ferramental para entender uma determinada realidade, né? Então, entender essa questão, né? Entender que a gente está imerso aí, né, em um sistema que tem como prioridade a produção de mais valor e não necessariamente a erradicação das vulnerabilidades, nos impõe desafios para além de entender as deficiências e falhas dos dispositivos e mecanismos que a gente tem disponíveis na atualidade, né? Então, ou seja, né, a gente vive aí um dilema e que a gente precisa discutir a superação disso que a gente vive, né, até que a gente consiga aí, né, ou discutir mecanismos que consigam garantir aí, de algum modo, essa diminuição das vulnerabilidades que a gente vive na nossa atualidade, né? Estamos vivendo numa pandemia hoje, né? Essa pandemia, cada vez temos mais indícios de que ela tem total relação aí com o modo alimentar, com o modo de produção do sistema agroalimentar que a gente vive, que padroniza cada vez mais e, portanto, facilita, né, a disseminação e proliferação dos patógenos. Tem vários estudos já indicando isso, né? Então, assim, seria cômico, se não fosse trágico, entender que algo que está aí para a nossa sobrevivência pode, de fato, estar nos levando para um outro caminho, né? Então, o alimento, né, toda a lógica que deveria garantir uma melhoria da nossa qualidade de vida, está, na verdade, nos levando para outro caminho, né? Ao invés de resolvermos as vulnerabilidades que temos, aparentemente, e a cada nova crise isso fica mais evidente, a gente tem a intensificação das mesmas. E aí eu concluo por aqui, e desculpem a queda da rede aí, nem tudo a gente consegue prever, né? Acho que é isso.
Imagina, Beatriz, nós que agradecemos pela sua presença, acho que a gente não poderia ser mais feliz com uma fala potente e que traz de forma tão lúcida, né, essa dimensão de que, enfim, não é só uma expressão, né, quando a gente usa vulnerabilidade, é uma escolha, são caminhos políticos, estruturais, históricos que geraram e que geram, né, e que seguem gerando essas vulnerabilidades. Achei fantástico você trazer o Haiti, é um claro exemplo, né, de produção de vulnerabilidade, e a sua fala trouxe uma série de insights e uma série de... Aqui estou pensando e refletindo muito sobre o nosso tema. Passo imediatamente a palavra ao querido professor Rodrigo, e assim que o professor Rodrigo iniciar sua exposição, convido a todos e todas a também colocarem aqui no chat seus comentários e perguntas. Eu vou colecionando algumas para a gente fazer uma rodada de conversa, enfim, na sequência. Muitíssimo obrigada novamente. Boa noite a todos, boa noite a todas. Me enxergam corretamente? Estão me ouvindo? Sim, maravilha. Muito feliz em estar aqui com vocês, quero parabenizar a iniciativa. Professora Marília, muito obrigado pelo convite. Um privilégio a vocês, alunos e alunas, terem a professora Marília como coordenadora. Parabéns pela iniciativa Educar e FECAP. O campus de RI continua ou na Avenida Liberdade? Sim, era meu trajeto a pé, eu morava na Liberdade, entre a Liberdade e o Paraíso, veja que poético, eu estudava no centro, fazia faculdade de Direito no centro, passava lá pela frente, um perrengue danado, né? Economizando no bilhete de metrô e a pé, mas ainda então... temos o campus antigo, aquele prédio antigo, o Palácio do Comércio, em frente a Sanfran. Isso, mas eu me lembro que já era aquele campus no meio da Avenida Liberdade, né? E tem algum projeto no sentido de retomar aquele campus antigo? Ele segue ativo. Sim, temos atividades com a prefeitura também, tem uma série, tem um museu da moeda, que é organizado e mantido pela FECAP, e por aí vai. Quando terminar a pandemia, eu quero conhecer presencialmente. É o discurso pronto de todos nós. Quando terminar a pandemia, se a gente for fazer tudo, né, que promete, mas isso eu vou fazer de fato. Professora Beatriz, eu quero te parabenizar pela fala. Eu vim aqui para compartilhar um pouco das minhas aflições, falar um pouquinho de um tema que eu pesquiso e, de brinde, eu aprendi muito sobre o tema. Tenho certeza que a sua tese de doutorado aí, a sua pesquisa, ela vai frutificar numa tese incrível. Eu queria saudar também os professores e professoras que estão aqui, claro, né? Os alunos e alunas, tenho certeza aí que vocês vão fazer uma trajetória belíssima na graduação de RI, quem está iniciando e quem já está terminando. Então, todo o sucesso do mundo. Eu vou falar de um tema bastante específico, só que com um recorte geral, né? Aproveitando aqui essa proposta do nosso encontro de hoje, eu vou falar sobre um neologismo. E é um neologismo que foi cunhado por uma autora, uma filósofa política espanhola, a Adela Cortina, professora de filosofia política da Universidade de Valência, na Espanha. E o neologismo é aporofobia, e aqui nós traduzimos, né, portuguesamos para aporofobia. E veja, o que significa aporofobia e qual a importância de um neologismo, né? Muito rapidamente, a gente pode pensar aí no poder dos neologismos dentro do lirismo da literatura brasileira. Basta pensar em Guimarães Rosa, né? O gênio Guimarães Rosa. E aí você quer me deixar depressivo, porque eu não consigo dar uma resposta absoluta, é aquela típica pergunta: e aí, Guimarães Rosa ou Machado de Assis? Não sei. Sou propenso a dizer Guimarães Rosa porque foi um verdadeiro gênio. Por exemplo, alguns dos neologismos do Guimarães Rosa, um que é muito interessante, ele falava em suspirância, dizer, a pessoa fica apaixonada por alguém e daí não fica só com um suspiro único, mas sim no estado de suspirar, vendo o amado, a amada, é dizer. O que é o neologismo, então? É a criação de uma nova palavra, a língua é bicho solta, a língua é viva, que designa com maior especificidade uma ideia, um fenômeno, e isso vale também para a aporofobia. Beleza, Rodrigo, mas o que é a aporofobia? A aporofobia pode ser traduzível como rechaço à pobreza, o preconceito decorrente à condição à pobreza. Tanto que no original, o livro da Adela Cortina, que agora tem tradução para o português, aporofobia, el rechazo al pobre. É dizer,
em razão dessa desigualdade, dessa vulnerabilidade decorrente de uma desigualdade de ordem econômica, e que tem aí várias perspectivas que a gente vai ver aqui muito rapidamente, surge, então, um fenômeno, uma externalidade a partir dessa métrica, que é justamente a ideia do quê? De que o sujeito que está numa posição vulnerável, por ser alguém desprovido economicamente, ele sofre toda a sorte de opressões. E quando a Adela Cortina ela concebeu essa palavra, e veja, foi uma palavra de grande impacto, foi eleita a palavra do ano lá em 2017 pela Fundel BBVA, né? Ganhou de várias outras palavras conhecidas, Bitcoin, por exemplo. E por quê? Porque tem um poder muito grande de detectar um fenômeno que todos vocês conhecem. E a Adela Cortina ela pensou, sobretudo, numa métrica de xenofobia. E transportando essa ideia para o Brasil é um pouco diferente. É dizer, e a professora Beatriz mencionou muito bem o exemplo do Haiti, e há relatos, né, no sentido de xenofobia em razão de imigrantes haitianos, mas temos outras perspectivas, venezuelanos, bolivianos que trabalham na indústria têxtil aí no centro de São Paulo. É dizer, são várias métricas, mas no Brasil nós temos outras formas de aporofobia que são muito claras e geram efeitos absolutamente deletérios. E o que é importante dentro dessa mirada sobre o tema? É pensar a aporofobia, é pensar esse neologismo a partir da seguinte questão. Veja, ele é um efeito de uma vulnerabilidade e aí surge um desafio. Será que o conceito de vulnerabilidade, veja, um conceito a priori, não as mais diversas espécies de vulnerabilidade existentes, a partir de recortes econômicos, recortes étnicos, recortes de gênero, de orientação sexual, mas um conceito de vulnerabilidade. Ele é um conceito universal? É um conceito unívoco? É dizer, quando eu olho, aqui a gente pode pensar no exemplo, e me mói o fígado ver o que está acontecendo, por exemplo, lá no Afeganistão com as mulheres em razão do Talibã. Ver essa cena, ver o que está acontecendo, ver mulheres que têm diplomas, que estudavam, que trabalhavam, etc. Ver fotos do Afeganistão na década de 70 como um país que florescia aí culturalmente, socialmente, ver o que está acontecendo hoje novamente. Mas aí vem a questão, né? Será que esse olhar ocidentalizado e tal, será que a nossa métrica é válida universalmente? Veja, da postura de opinião pessoal me mói o fígado, assim como vários outros tipos de opressão. Mas será que esse olhar, do ponto de vista até epistemológico, é um olhar adequadamente situado? Isso vale para 1 milhão de exemplos, né? Então, talvez seja necessário delinear aí o que seria um conceito universal de vulnerabilidade, que é uma tarefa absolutamente inglória. Mas, pensando até no provocativo tema sugerido para hoje, eu gosto mais de uma outra expressão que tem a ver com o meu tema específico, que em certa medida tem a ver com o tema da professora Beatriz e com várias outras formas de opressão. Talvez, em vez de tratar toda essa temática de descompasso, já que a vulnerabilidade é um tema relacional, vulnerável em relação a quê? Vulnerável em relação a quem? É dizer, talvez, partindo desse pressuposto, dessa hipótese que eu compartilho totalmente, de que as vulnerabilidades são construídas, talvez essa expressão ela poderia ser repensada. É dizer, quando você fala em vulnerabilidade, tem essa impressão de algo intrínseco ao sujeito, é uma condição inata daquela pessoa. Ao passo que quando você fala, por exemplo, em vulnerabilização, tem-se com maior clareza aí que isso decorre de processos dentro do espaço-tempo, dentro de uma historicidade, que acabam gerando o quê? Toda a sorte de opressões que tiram uma pessoa numa posição a priori igual e vai relegando essa pessoa a uma situação de vulnerabilidade, não como uma característica intrínseca, mas sim como uma condição construída socialmente. E aí a gente pode pensar nas vulnerabilizações decorrentes de opressões de gênero. E o Brasil é um país, infelizmente, que é um terreno fértil para tanto. Você pensa, mas tem desigualdade entre homem e mulher? E alguns podem falar, tem aspectos físicos. Aí para, né? Em pleno século XXI, em pleno 2021, pegar questões que
diriam respeito a um Neandertal, não dá mais para falar sobre isso. Mas o que teve a rigor? Teve aí sim uma série de opressões construídas que tornam uma maioria objetiva, em termos populacionais, um grupo vulnerabilizado. Isso vale também dentro de uma métrica racial, isso vale também dentro de uma métrica econômica, é dizer, a maioria da população brasileira é pobre, cada vez mais pobre. Isso vale também entre métricas internacionais, já que essa é a nossa aproximação do tema. Agora, veja que, pensando na aporofobia em específico, se o fenômeno observado pela Adela Cortina diria muito mais respeito a processos xenofóbicos oriundos de migrações para a Europa, pessoas do leste europeu indo até a Europa Central, pessoas do norte da África, do Sahel, pessoas de outras regiões, latino-americanos migrando até lá. Do nosso ponto de vista brasileiro, nós temos aí um processo muito claro também daquilo que poderia ser chamado, e até eu pensei, nossa, vou criar um neologismo aqui, mas quando eu fui ver, essa palavra também já existe, como quase tudo. Uma espécie de migrofobia, é dizer, pessoas que vêm de outras regiões do país, e aí surgem processos absolutamente deletérios, eu repito a vocês, que vocês conhecem. Basta andar um pouco pelo centro de São Paulo, basta pensar também em algumas situações, como de pessoas que buscam emprego, moram numa região, numa comunidade, moram numa favela, e na hora de obter esse emprego, a pessoa, o contratante, fala o seguinte, fala não, né, mas pensa, comenta com outro. Eu gostei muito da pessoa e tal, mas vocês viram onde ela mora? Ela parece ser honesta, mas vai que ela tem um primo criminoso, alguma coisa assim, que vai saber que está trabalhando aqui na minha mansão e vai entrar no fim de semana. Ou seja, veja que os processos aí são muito amplos. Isso para dar um exemplo que estaria no âmbito da seara do direito trabalhista, mas o meu tema em específico é justamente, eu faço parte de um grupo de estudo de aporofobia e direito penal. Se a gente for falar de aporofobia no direito penal, a coisa fica ainda muito mais extremada. Basta ver qual é a realidade do sistema prisional brasileiro, e aí surge a seguinte questão. Me parece que grande parte das pessoas que sofrem a aporofobia estão sendo vitimizadas cotidianamente em razão, e aí não é grande parte, aí são todas, né, melhor dizendo, em razão de processos sociais. Ou seja, volta aí a ideia de vulnerabilização dos sujeitos. Pois bem, esse é o estado da arte, né? Esse trágico estado da arte, é assim que estão as coisas, e veja, não é algo em absoluto novo, a filosofia há muito tempo trata do tema. Você pode pensar no Rousseau, que lá em 1750 alguma coisa escreveu, né, o discurso